Olá! Seja bem-vinda ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou a Ava e vou ler com você o capítulo Poder, presente no livro Pornografia, Homens Possuindo Mulheres, publicado pela Andrea Dworkin em 1981. Pois a liberdade é sempre relativa ao poder, e o tipo de liberdade mais urgente de se afirmar a qualquer momento depende da natureza do poder prevalente estabelecido. R.H. Tawney, em Equality. O poder do homem é, em primeiro lugar, o poder metafísico de afirmar um eu sou que existe a priori, a pedra angular absoluta, que não exige adornos nem pede licença, indiferente à negação e a desafios. Ele expressa autoridade intrínseca. Ele nunca cessa de existir. Não importa de que maneira ou sob quais aspectos seja atacado. E existem aqueles que afirmam que este eu sobrevive à morte física. Este eu não é sentido meramente do ponto de vista da subjetividade. Ele é protegido por leis e costumes, proclamado na arte e na literatura, documentado na história, levado em consideração na distribuição de riquezas. Este eu não pode ser erradicado, reduzido a nada. Ele é. Quando o senso subjetivo deste eu vacila, as instituições devotas à sua manutenção o reafirmam. O primeiro princípio ideológico da supremacia masculina é de que os homens têm este eu e as mulheres, por definição, possuem a ausência de um. O eu masculino é aparentemente uma contradição. Por um lado, ele aparece suspenso no ar, perpetuado por mágica, nada pede para se sustentar ou manter. Por outro lado, está investido do direito de tomar o que quiser para se sustentar e aprimorar, o direito de ter qualquer coisa, de aplacar todas as suas necessidades a qualquer custo. Na verdade, não há contradição nisso, apenas um ciclo simples. A natureza do eu masculino é a de tomar para si, de forma que, por definição, o eu absoluto se expressa no direito absoluto de tomar o que precisa para se sustentar. O eu masculino imutável se reduz a um parasitismo, em última instância, inconsciente. O eu é a convicção, além da razão e do escrutínio, de que existe uma equação entre o que ele deseja e o que ele quer. Partindo da lógica cartesiana, tal convicção pode ser assim formulada: eu quero e eu estou investido do direito de ter, logo, eu sou. O eu se expande por incremento tal como parasita drena o eu daqueles que não são investidos do direito de tê-lo. A ele, o eu lhe parece dado, objetivo e subjetivamente, no nascimento. Seu eu nunca lhe parece grande demais. O eu feminino sempre parece, aos homens, grande demais, não importa o quanto se apequene. Em criança, o primeiro eu que ele drena é o da mãe. O que quer que esta possua está reservado a ele. Ele se alimenta de seu trabalho e de suas qualidades, exaurindo-as. Ela é, mais ou menos, devota, mas o seu máximo é tão pouco quanto seu mínimo. Nada é suficiente para ele, a não ser que atinja proporções excessivas. Não importa o que ou quanto ela tenha se doado para ele. À medida que o menino amadurece, é encorajado a fazer a escolha traiçoeira do ajuste normal, transferindo seu parasitismo da mãe para outras fêmeas, que têm eus mais suculentos, aos quais ele tem direito. Ao longo de sua vida, ele reencena essa grande transição tantas vezes quantas lhe apetecem. Ele encontra qualidades e serviços dos quais precisa e os toma. Em especial, ele usa as mulheres, como descreve Virginia Woolf em Um Teto Todo Seu, para agigantar-se. Ele está sempre em pânico, ele nunca é grande o suficiente. Ainda assim, seu eu é imutável, não importa o quanto temam que se lhes escape, pois ele continua tomando, e é o ato de tomar que consiste em seu imutável direito, em seu imutável eu. Mesmo quando está obcecado em ter mais e ser mais, ele está convencido de seu direito de ter e de tomar. O segundo princípio é de que o poder é a força física usada sobre e contra outros menos fortes ou desprovidos da sanção para usar a força como poder. Se a força física não for usada sobre e contra outros, por exemplo, se um escravo é forte, ela não se constitui enquanto poder. Esse direito,
a converter força física em poder em uma supremacia masculina é assegurado aos homens. O segundo princípio da supremacia masculina é a de que homens são fisicamente mais fortes que mulheres e, por essa razão, podem dominá-las. A força física das mulheres, quando não diretamente atrelada aos seus trabalhos, se torna uma abominação e seu uso contra os homens, isso é, sua conversão em poder, é anátema, proibida, punida horrivelmente. A realidade da força física masculina, de um ponto de vista objetivo, é menos importante que a ideologia que a sacramenta e a celebra. Em parte, a força física masculina sobre as mulheres é mantida pois os homens mantêm as mulheres fisicamente frágeis. Homens escolhem mulheres mais fracas que eles como parceiras, a não ser que o trabalho pesado seja esperado delas. E sistematicamente, na criação das meninas, a força física das mulheres é minada e sabotada. Mulheres são fisicamente mais fracas, quanto mais alta sua classe econômica, como definida pelos homens. Quanto mais próximas do poder, mais fracas se tornam. Mesmo mulheres fisicamente fortes precisam simular fraqueza, não apenas para ressaltar a sua feminilidade, como para enunciar suas aspirações à mobilidade estética e econômica. A incapacidade física é uma modalidade da beleza feminina e um símbolo de riqueza masculina. Ele é rico o suficiente para mantê-la incapaz de trabalhar, inútil, ornamental. Mulheres também são frequentemente mutiladas fisicamente ou por aparatos de moda e costume, de forma que qualquer força física que tenham se torne insignificante. A força física masculina, a despeito de uma medida absoluta, é investida de significado. A força física masculina se expressa como poder, como eu masculino, não se tratando de um fenômeno subjetivo. Seu significado não é lúdico. Leis e costumes a protegem, arte e literatura a adoram, a história depende dela, a distribuição da riqueza a mantém. Seu valor absoluto é convertido em mito e mitologia, para que as mulheres sejam domesticadas tanto pelas lendas quanto pela realidade. O poder da força física se soma ao poder do eu, de forma que não apenas o homem é, como ele é mais forte, não apenas ele toma, como ele toma pela força. O terceiro princípio é a capacidade de aterrorizar, de usar o eu e a força para inculcar medo, medo em uma classe inteira de pessoas, de uma classe inteira de pessoas. Os atos de terror abrangem o espectro que vai do estupro ao espancamento, do abuso sexual de crianças à guerra, do assassinato à tortura e mutilação, da escravização e sequestro ao abuso verbal, do assédio cultural às ameaças de morte, tudo isso garantido pela possibilidade de sancionar e levar a cabo. Os símbolos de terror são lugares comuns, incrivelmente familiares, a arma de fogo, a faca, a bomba, o punho e por aí vai. Ainda mais significativo é o símbolo de terror escondido, o pênis. Os atos e símbolos se encontram nas mais variadas combinações, de forma que o terror seja o tema predominante e a consequência da história masculina, bem como da cultura masculina, embora por vezes seja abafado em eufemismo, chamado de glória ou heroísmo. Mesmo em sua vilania, o terror masculino é grandioso e incrível. O terror emana do macho, ilumina sua natureza essencial e seu propósito primordial. Ele escolhe o quanto deseja aterrorizar, se o terror será cavalheiresco ou obsessivo, se será exercido com brutalidade ou sutileza. Mas, em primeiro lugar, há a lenda do terror, e esta é cultivada pelos homens com sublime atenção. Em épicos, dramas, tragédias, grandes obras literárias, livrinhos, televisão, filmes, histórias inventadas ou documentais, homens são gigantes que embebem a terra em sangue. Nos marcos da lenda, os homens têm grandes sortes e são aqueles que carregam o valor. Nos marcos da lenda, mulheres são butim, juntas ao ouro, joias, território e matéria-prima. A lenda da violência masculina é a mais celebrada da humanidade, e dela emerge o caráter do homem. Ele é perigoso. Com a ascensão social do darwinismo no século XIX e agora na pseudociência da sociobiologia, o homem agressor está no ápice de sua luta evolutiva, reinando sobre a Terra por ser o mais agressivo, o mais cruel. A biologia da supremacia masculina, que agora infla as ciências sociais, é, na verdade, um elemento essencial na lenda moderna de terror que os homens divulgam, celebrando a si próprios. Ele é biologicamente determinado, onde antes fora determinado como soldado de Deus, a aterrorizar mulheres
e outras criaturas, submetendo-as e as conformando. Caso não se submetam, o terror cumprirá sua promessa. O macho destruirá qualquer terror que não esteja sob seu controle. O terceiro princípio ideológico da supremacia masculina em uma sociedade secular onde a biologia substituiu Deus e é usada para sustentar os anacronismos religiosos sempre que necessário, é de que os homens são biologicamente agressivos, inerentemente combativos, eternos antagonistas, geneticamente cruéis, hormonalmente propensos ao conflito, irremediavelmente hostis e belicosos. Para os que permanecem devotos, Deus presenteou os homens com algo que, sob quaisquer parâmetros, deve ser considerado como uma disposição universalmente ruim, que por sorte é colocada em uso para bons fins, isto é, subjugando a mulher. Os atos de terror, os símbolos de terror, as lendas de terror, todos espalham o terror. Tal terror não é um evento psicológico, não se origina na mente de quem o experimenta, embora ressoe nela. Ao invés disso, é gerado por atos cruéis, amplamente sancionados e encorajados. Também é gerado por sua duradoura reputação. Seja no refinamento de um Homero, de um Genet ou um Kafka, seja na crueza de um Hitler, do Conde Drácula real ou de um Manson. A carne podre cheira mal. Violência produz terror. Homens são perigosos. Homens são temidos. O quarto princípio. Homens têm o poder de nomear. Um poder grande e sublime. Este poder permite que homens definam a experiência, articulem barreiras e valores, designem cada coisa e seu reino e suas qualidades, determinem o que pode ou não ser expressado, controlem a própria percepção. Como escreve Mary Daly, pioneira ao isolar este poder em Beyond God the Father, é necessário compreender o fato fundamental de que nós, mulheres, tivemos o poder de nomear roubado de nós. A supremacia está infundida na linguagem, de forma que cada sentença anuncia e afirma. O pensamento, experimentado primordialmente pela linguagem, está permeado pela percepção linguística de valores desenvolvidos expressamente para subordinar mulheres. Os homens definiram os parâmetros de todos os sujeitos. Todos os argumentos feministas, não importa quão radicais sejam em suas intenções ou consequências, estão a favor ou contra asserções e premissas implícitas em um sistema masculino que foi tornado crível e autêntico pelo poder masculino de nomear. Nenhuma transcendência do sistema masculino será possível enquanto os homens detiverem esse poder. Seus nomes ressoam aonde quer que haja vida humana. Assim como Prometeus roubou o fogo dos deuses, as feministas deverão roubar o poder de nomear aos homens. Esperamos que para uma finalidade melhor. Assim como o fogo, quando pertencia aos deuses, o poder de nomear parece mágico. Ele nomeia, o nome perdura. Ela nomeia, o nome se perde. Mas a mágica é a ilusão. O poder masculino de nomear é garantido pela força, pura e simples. Por si só, sem a força para o sustentar, quando comparado à realidade, não se trata de poder. Trata-se de um processo, algo bem mais humilde. O antigo ato de nomear, diz Mary Daly, não era produto de um diálogo, um fato inadvertidamente admitido na história bíblica de Adão, nomeando os animais e a mulher. É a faculdade de atribuir nomes por decreto que se configura como poder sobre e contra aqueles que estão proibidos de nomear sua própria experiência. É o decreto sustentado pela violência que escreve em sangue nomes indeléveis na cultura dominada pelo macho. O homem não nomeia simplesmente a mulher como má. Ele extermina 9 milhões de mulheres como bruxas, porque ele as nomeou dessa forma. Ele não apenas chama mulheres de fracas, ele mutila seus corpos, amarra-os para que não nos movamos livremente, usa-os como brinquedos e ornamentos, enjaula-os e os sabota porque chamou mulheres de fracas. Ele diz que a mulher quer ser estuprada. Ele a estupra. Ela resiste ao estupro. Ele a espanca e ameaça de morte, arrasta, ataca-a na noite, usa a faca e o punho, e ainda diz que ela queria. Todas elas querem. Ela diz não. Ele alega que isso significa sim. Ele a chama de ignorante, depois proíbe-a de educar-se. Ele não autoriza que ela use a própria mente ou corpo com rigor, depois chama de intuitiva e emocional.
Ele define feminilidade e, quando ela não se conforma, chama de desviante, doente, bate nela, corta fora seu clitóris, repositório de uma masculinidade patológica, arranca seu útero, fonte de sua personalidade, lobotomiza e a narcotiza, um perverso reconhecimento de que ela pode, afinal, pensar, embora o pensamento feminino seja concebido como um desvio. Ele chama antagonismo e violência, confundindo-os em diversos graus de sexo. Ele bate nela e chama isso de prova de amor, se ela for esposa, ou erotismo, se ela for a amante. Se ela o deseja sexualmente, ele a chama de puta. Se ela não a deseja, ele a estupra e diz que ela desejava. Se ela preferir estudar ou pintar quadros, ele a chama de reprimida e se gaba de poder curá-la com a apócrifa boa foda. Ele a chama de dona de casa, adequada tão somente para o lar. Ele a mantém pobre, extremamente dependente, apenas para comprá-la com o seu dinheiro. E se ela sair de casa, então ele a chama de puta. Ele a chama do que quer que funcione para ele. Ele faz o que quer e chama do que quiser. Ele ativamente mantém o poder de nomear através da força e justifica a força pelo poder de nomear. O mundo é dele, porque ele deu nome a tudo, incluindo ela. Ela usa essa linguagem contra si própria porque não pode usá-la de outra forma. O quarto princípio da supremacia masculina é a de que os homens, por serem intelectualmente e criativamente dotados da existência, nomeiam o mundo de forma autêntica. O que quer que contradiga ou subverta a nomeação masculina é difamada e empurrada para fora da existência. O poder de dar nome a si próprio em um sistema masculino é uma forma de força. O quinto princípio: homens têm o poder de possuir. Historicamente, este poder tem sido absoluto, negado a alguns homens por outros homens em tempos de escravidão e outras perseguições, mas em geral tem sido mantido por forças armadas e pela lei. Em muitas partes do mundo, o direito masculino de possuir mulheres e tudo que vem delas, crianças e trabalho, ainda é absoluto, e nenhuma consideração sobre seus direitos se aplica a essas populações de mulheres cativas. Nos Estados Unidos, nos últimos 140 anos, tal direito foi legalmente modificado, mas a letra da lei, mesmo que esteja melhor agora, não é o espírito da lei. Espancamento de esposas, estupro marital, onipresente aqui no mundo, são predicados da convicção de que a posse do marido sobre a esposa o autoriza o que quer que ele deseje fazer com ela. O corpo dela pertence a ele, para usar em seu prazer sexual, para bater, para engravidar. O poder masculino de possuir, por conta de uma centralidade histórica, mal pode ser contido pelas modestas imposições da lei. Verdade. Uma mulher cansada nos Estados Unidos hoje pode ter sua própria escova de cabelo e suas roupas, como não podia durante o século XIX. Se ela fugir de casa, não será caçada como uma escrava em fuga, como teria sido durante boa parte do século XIX, nem será publicamente açoitada, embora no privado provavelmente seja açoitada por sua afronta. Mas o poder masculino de possuir, como o poder masculino em geral, não está limitado ou prejudicado por especificidades. Este poder, como os outros, é maior do que suas manifestações discretas. O quinto princípio da supremacia masculina é a presunção de que o direito masculino de possuir mulheres é natural, antecede a história e perdura além do progresso. O que quer que ele faça para alcançar ou manter essa posse é também natural. Trata-se de uma ação enraizada em uma ética que não tem margem para relativismo. O poder de possuir vem do poder de definir a si próprio como aquele que toma. Aqui, o gesto de tomar é elevado em sua significação. Ele toma, ele mantém. Uma vez que tenha possuído, é para sempre seu. Esta relação entre o eu que toma e a posse é refletida com precisão na relação entre estupro e casamento. O casamento, enquanto instituição, advém do estupro enquanto prática. O estupro, originalmente definido como sequestro, se torna casamento por abdução. O casamento significava tomar e manter a mulher sob seu poder por tempo prolongado, tornando-a uso ou propriedade vitalícia. O sexto princípio do poder masculino, o poder do dinheiro, é distintivo
masculino. O dinheiro fala, mas é com voz de homem. Nas mãos das mulheres, ele permanece em seu estado literal. Conte-o, ele compra isso ou aquilo. Nas mãos dos homens, o dinheiro compra mulheres, sexo, status, dignidade, estima, reconhecimento, lealdade, oportunidades. Nas mãos dos homens, o dinheiro não apenas compra, ele agrega qualidades, realizações, honra, respeito. Em cada nível econômico, o significado do dinheiro é expressivamente diferente para homens e para mulheres. Com dinheiro suficiente, um homem sujo se torna limpo. Mulheres são amaldiçoadas ao serem bem-sucedidas entre homens de seu convívio. Mulheres pobres, em geral, usam dinheiro para sua sobrevivência e de suas crias. Homens pobres, em geral, usam dinheiro em grande parte para obter prazer. Mulheres ricas usam dinheiro especialmente para se adornar, de maneira a serem desejáveis por homens. Homens ricos usam dinheiro para o prazer e para fazer mais dinheiro. O dinheiro em mãos masculinas é riqueza e conquista, em mãos femininas é evidência de algo escuso, ambição e avarezas não femininas. O sexto princípio da supremacia masculina é a de que o poder expressa adequadamente a masculinidade. Os homens mantêm o dinheiro para si, eles o distribuem para mulheres e crianças. Homens mantêm o mercado para si, mulheres ganham menos por trabalhos equivalentes, a despeito do fato de todos acreditarem em salários iguais para trabalhos iguais. Mulheres trabalhadoras com terceiro grau completo ganham, em geral, menos do que homens que estudaram até o 9º ano. A segregação no mercado de trabalho ou a simples exclusão da força de trabalho, através da franca discriminação no ato de contratar ou através de gravidez forçadas, mantém as mulheres, enquanto classe, pobres, apartadas do dinheiro enquanto tal, incapacitadas de ganhar quantias adequadas e de acumulá-las. O dinheiro tem um componente extremamente sexual. Como Phyllis Chesler e Emily Jane Goodman escreveram em Women, Money and Poder, o toque masculino significa dominação econômica. Quando um homem pobre seduz ou estupra uma mulher rica, seu toque significa rebelião econômica. O dinheiro é primordial na aquisição do sexo, tal como o sexo é primordial para se fazer dinheiro. Ele está atravessando toda e qualquer indústria pela propaganda. Esse carro te trará mulheres. Ou produtos são erotizados em si mesmo pelo quanto custam. No reino do dinheiro, sexo e mulheres são a mesma commodity. Riqueza de qualquer natureza, em qualquer grau, é uma expressão de poder sexual masculino. O sentido sexual do dinheiro é levado a cabo pelos homens em larga escala, mas é também internalizado, aplicado no funcionamento interior de processos sexuais masculinos. Homens devem acumular esperma da mesma forma como devem acumular dinheiro. Um imperativo religioso central, tanto no Ocidente como no Oriente, desencoraja o desperdício de esperma que não seja instrumental para a fecundação, pois uma riqueza gasta, ao invés de preservada, é uma riqueza perdida. Expressão economia espermática expressa o mesmo princípio na sociedade secular, particularmente no século XIX. A ideia de que quando um homem desperdiça esperma está jogando fora seu recurso natural mais significativo, lançando seus filhos na não existência, tanto precede quanto ultrapassa o dogma religioso, atingindo um grau quase científico de teorização. Um sentido do verbo gastar é ejacular. Um dos sentidos do verbo desposar é salvaguardar. Seu significado arcaico é o de arar, para semear. Um marido, nesse sentido, é aquele que conserva ou guarda o seu esperma, exceto quando na ejaculação voltada para a fecundação. No sistema masculino, o controle do dinheiro simboliza a maturidade sexual, assim como o controle do esperma simboliza. Atribuir valor ao dinheiro e conservá-lo, usando-o para produzir riqueza, como ato de valorizar e conservar o esperma, usando-o para fazer riqueza, demonstra a conformidade do adulto aos valores masculinos, sexuais e econômicos. O menino gasta seu esperma e seu dinheiro nas mulheres. O homem usa seu esperma, seu dinheiro e sua mulher para fazer riqueza. O menino gasta, o homem produz. Gastar indica imaturidade na valoração da satisfação imediata. Produzir significa compromisso prolongado com o autocontrole e o controle de outrem, ambos cruciais para a perpetuação da supremacia masculina.
Possuir e engravidar uma mulher no casamento ou em alguma forma de concubinato, mesmo que informal, são vistos como controle de gastos despropositado, a primeira prova concreta da masculinidade estabelecida como fato irrefutável e impenetrável às ambivalências da juventude, está ainda contaminada pelo erotismo feminino, no qual o pênis não possui significado intrínseco. Um compromisso junto ao dinheiro, enquanto tal, se torna uma demonstração de masculinidade, enquanto força erótica agressiva e grandiosa. Enquanto homens pobres ou desfavorecidos lutam por dinheiro para sobreviver, todos os homens, incluindo os desfavorecidos e pobres, lutam pelo dinheiro para expressar masculinidade, poder sobre e contra mulheres. Ter menos dinheiro que uma mulher nesta percepção é vergonhoso, significa que se tem menos masculinidade que uma mulher. Outros poderes masculinos, como o poder de aterrorizar, violência ou de nomear, difamação, serão invocados para compensar a desigualdade financeira. O sétimo princípio: homens têm o poder do sexo. Eles afirmam o contrário, que este poder reside na mulher, a quem eles veem como sinônimo de sexo. A carnalidade das mulheres, mesmo quando experimentada por eles como monstruosa, é afixada como a qualidade definidora da mulher. O argumento, reduzido ao seu detalhe mais absurdo e mais sexualmente explícito, é que as mulheres têm poder sexual por conta da ereção ser involuntária. A mulher é a causa presumida, portanto, o homem estaria indefeso e a mulher no poder. O macho reage ao estímulo pelo qual não é responsável, fazê-lo é parte de sua natureza mais verdadeira. Tudo o que ele faça decorre da provocação intrínseca à fêmea. Mesmo em seu nível mais reduzido, ela causa ereção, logo ela tem poder sexual. O argumento é arbitrariamente ingênuo e autocomplacente. O macho, através de toda e cada uma de suas instituições, força a mulher a se conformar à sua definição soberbamente ridícula de que ela seja um objeto sexual. Ele fetichiza o corpo dela como um todo e em partes. Ele a exila de quaisquer reinos de expressão que não sejam estritamente definidos pelos homens como sexual ou maternal. Ele a força e se torna aquilo que causa nele a ereção e depois reclama indefeso e imponente quando se excita com ela. A fúria do homem, quando a mulher não se comporta como objeto, quando se comporta como mais ou como menos do que objeto, é intensa e punitiva. O poder sexual, isso é, coerentemente definido para além da experiência masculina, é exclusivamente masculino, manifestando-se em ações, atitudes, cultura. É seu domínio inviolável e sagrado. O sexo, palavra tão inclusiva e evocativa em potencial, é apequenada pelo homem para que na prática signifique intromissão do pênis. Comumente chamado de aquilo, o sexo é definido enquanto prática, enquanto aquilo, somente aquilo que o homem faz com o seu pênis. Foder, a estocada do pênis, é o significado mágico escondido em aquilo, é a razão para o sexo, é a experiência material expandida, pela qual o homem realiza seu poder. Na prática, foder é um ato de possessão, simultaneamente um ato de apropriação, de tomada, de força. É conquista, expressa na intimidade um poder sobre e contra, corpo a corpo, pessoa sobre coisa. O ato sexual significa intromissão peniana seguida de estocada, isso é, a foda. A mulher é submetida à ação. O homem, através da ação, exerce e expressa seu poder sexual, o poder da masculinidade. Foder requer que o ato masculino se realize sobre alguém com menos poder e cuja valoração é tão intrínseca e implícita que aquele que é fudido seja estigmatizado como feminino durante o ato, mesmo que não seja anatomicamente uma mulher. No sistema masculino, o sexo é o pênis. O pênis é o poder sexual e seu uso na foda é a hombridade. O poder sexual masculino pode também expressar-se por uma atitude ou uma qualidade, a virilidade. Definida primeiramente como hombridade, a virilidade, em sua definição secundária, é vigor, dinamismo, no dicionário patriarcal, inevitavelmente chamado de força. A vitalidade inerente à virilidade, enquanto qualidade, é concebida como expressão de energia masculina, tendo caráter basicamente sexual. Sua origem biológica pode ser traçada diretamente ao pênis em si mesmo. Ela é, de fato,
uma expressão de energia, força, ambição e afirmação. Definida por homens e experimentada por mulheres como expressão do poder masculino, a virilidade é uma dimensão de energia e autorrealização proibida para as mulheres. O poder sexual do homem é a substância da cultura. Ele ressoa em todo lugar. A celebração do estupro na história, música e ciência, a articulação paradigmática do poder sexual enquanto absoluto na cultura. A conquista da mulher, atuada na foda, a possessão, seu uso como coisa, é o cenário exaustivamente repetido, com ou sem referência direta à foda, atravessando toda a cultura. Na foda, ele é enaltecido, como escreve Woolf, a mulher é o espelho. Ao diminuí-la pelo uso sexual, o homem dobra de tamanho. Na cultura, ele é gigante, engrandecido pela conquista da mulher, implícita ou explícita. Ela permanece como espelho dele, e como postulou Woolf, espelhos são essenciais para toda ação heróica e violenta. Na cultura, o poder sexual é o tema. Na cultura, os homens usam as mulheres para analisar esse tema. O poder sexual é também um atributo do macho, algo que o consagra como inerentemente um conquistador daquilo que ele quiser e desejar, especialmente na qualidade de alguém que usa o pênis para tomar mulheres para si, mas de maneira mais generalizada como um conquistador de terras e dinheiro. Enquanto atributo, seu poder sexual ilumina sua própria natureza masculina. O sétimo princípio da supremacia masculina é a de que o poder sexual origina-se autenticamente no pênis. A masculinidade em ação, estritamente naquilo que homens definem como sexo, ou de maneira geral, no ato de tomar, é o poder sexual se realizando, tornando-se verdadeiro em sua própria natureza. O preconceito masculino de que as mulheres têm poder sexual, de causar ereções, protege convenientemente os homens de sua responsabilidade pelas consequências de seus atos, especialmente atos de conquista. Na maior parte do tempo, ao fim e ao cabo, os corpos suados sobrevivem. Muitas vezes esses corpos falam, ou gritam, ou choram. Hoje em dia, essas coisinhas desprezíveis responsabilizam e processam. A culpabilização cruel, você me provocou, é usada para encorajar o silêncio individual e social, construindo um ambiente favorável à continuidade da conquista. E assim finalizo essa leitura. Se você puder apoiar o canal, colabore com qualquer valor no apoia.c/Mulheres Lendo Juntas ou no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No Linktree/Mulheres Lendo Juntas, você tem acesso às redes sociais e agregadores de podcast, ao mapa de escritoras, ao acervo virtual com livros e textos escritos por mulheres e uma lista de filmes, curtas e documentários disponíveis gratuitamente no YouTube e no Libreflix. Até a próxima!